Bom dia pessoal, me chamo Rafael, sou responsável pelo canal Ação de Cristo e hoje estou aqui fazendo o terceiro vídeo para o canal. Antes de começar a falar, eu gostaria de pedir quem puder ajudar aí compartilhando, comentando, curtindo, desde já eu agradeço, porque é para a honra e glória de Deus. Hoje eu gostaria de falar a respeito sobre o Messias. Será que Jesus Cristo realmente foi o Messias? Ou será que é só um mito em torno de Jesus Cristo? Para a gente falar a respeito sobre o Messias, a gente vai ter que, vamos ter que ver lá atrás já, né? No Antigo Testamento, que foi muito citado em profecias de Daniel, Zacarias e dentre outros, né? Que viria o ungido de Deus, no caso, né? Que Messias significa ungido. E o que aconteceu nessa questão de muitos não crerem realmente que Jesus Cristo era o Messias? Isso começou lá com os próprios judeus, no caso, né? O povo de Israel que não creu em Jesus Cristo, porque na época existiam historiadores que estudavam os manuscritos de Daniel, Zacarias, de Êxodo, de todos, né? Eles estudavam, e lá em Daniel eles estudaram, ficaram muitos anos estudando, acredito, pelo jeito, né? Que pelos cálculos não lembro agora qual, mas tinha uma profecia lá de Daniel que bem no tempo mais ou menos de Cristo, que foi o nascimento de Cristo, pelo cálculo desses historiadores da época, eles acreditavam que o ano seria naquelas proximidades, né, daquele ano. Não exato, mas eles tinham mais ou menos eles imaginavam, né, quanto tempo seria. E então o que aconteceu? Eles falavam muito, se era comentado a respeito, né, do Messias que viria. E o que aconteceu foi que começou a haver muitos falsos Messias, né? Se dizendo que eram os enviados de Deus e por aí vai, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte: eles achavam que o Messias viria adornado de ouro e prata, né? Que era uma das características que também se dizia que ele viria, né? Que ele é o dono de todo o ouro e toda a prata. Se dizia que ele viria sobre as nuvens. Em Daniel é dito que ele virá sobre as nuvens. Mas essa é a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo, ele veio sim com muita riqueza. Ele veio com bastante riqueza, até mais do que os próprios judeus da época acreditavam, né? Só que a riqueza de Jesus não estava em bens materiais e coisas do tipo. Na realidade, a riqueza de Jesus estava na honestidade dele, na humildade dele, né? Então, na compaixão que ele tinha pelo próximo também, que era surreal, sabe? Tipo, ele defendia os pecadores da época, ele defendia, mas ao mesmo tempo que ele defendia, ele dizia: vai e não peques mais. Vai e não peques mais, no caso, né? Que a gente se ouve falar muito, né? Sobre a respeito da mulher que ia ser apedrejada, e Jesus Cristo então disse, né? Aquele que nunca pecou que atire a primeira pedra. E foi desde os mais velhos até os menores, foram tudo indo, largando as pedras e indo embora. E aí ela agradeceu e ele disse para ela: vai e não peques mais. Então a gente vê que Jesus Cristo, na realidade, ele veio para nós como um médico que cuida, no caso, do nosso espírito. E mesmo assim, ainda muito, ele curou no tempo, né? Ele fez paralítico andar, ele fez cego enxergar, ele fez mudo falar. Uma passagem muito bonita que me chama muita atenção é quando ele foi ser preso pelos soldados, que na Bíblia é citado de uma forma, parece que tão natural, mas ao mesmo tempo aquela passagem assim tão rápida e tão natural, e vê tanto poder, que é na passagem onde os soldados chegam para
para capturar Jesus Cristo. E Pedro, então, num ato de desespero, para querer proteger o mestre, porque Pedro sabia quem ele era. Pedro sabia que ele realmente era o filho de Deus, enviado por Deus. Só que Pedro não conseguia enxergar ainda à frente como Deus enxerga, né? Ele tentou salvar Jesus Cristo, mas aquilo ali não teria como salvar, porque a profecia tinha que se cumprir assim, né? Tinha que se cumprir assim. Então, o que aconteceu ali? Pedro pegou a espada e foi logo para cima do soldado e cortou uma orelha do soldado. No mesmo instante, Jesus repreendeu Pedro, pegou a orelha do chão e colocou no mesmo lugar no soldado, e ali colou. Na realidade, ele colou a orelha do soldado, né? E aí a gente fica pensando assim, eu, no caso, né, fico pensando assim, olha só que naturalidade, né? Que Jesus chegou, pegou e botou no lugar a orelha do soldado e esperou eles fazer o que tinha que ser feito, né? Que eles foram ali para fazer. Agora a gente fica se perguntando, como foi esse soldado levando Jesus Cristo? Porque até então eles foram ali buscando ele por ele se dizerem que ele era um falso profeta. Como será aquela cura para o soldado, né? Como será que aquele soldado foi levando aquele homem que não oferecia risco nenhum, não tentava se libertar dessas amarras? Não. Foi simplesmente, como a Bíblia fala, como um cordeiro para o matador, né? E aí às vezes eu fico me perguntando como será que deve ter sido o pós, né? Após isso, como deve ter sido a vida desse soldado, né? Eu acho muito interessante, às vezes a gente vê os pequenos detalhes, e nesses pequenos detalhes a gente buscar compreender de uma forma mais atual possível, sabe? Tipo, hoje em dia, vamos falar então a respeito disso, vamos falar a respeito então do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia cita que estavam todos com fome lá, escutando a palavra de Jesus, e era uma multidão gigantesca. E quando começou a bater a tarde, eles já não poderiam voltar mais. Então eles precisavam ficar ali e se alimentar ali. Só que não tinha comida para todos. E num ato de inocência, de humildade de uma criança, porque as crianças são humildes, as crianças são inocentes, chegou um menininho para Jesus, para os discípulos, para Jesus, com 4 pãezinhos e 2 peixinhos. E a gente ouve a Bíblia, a gente vê na Bíblia esse relato de que a partir dali teve a multiplicação, né? Por aqueles pães e aqueles 2 peixinhos daquele menino. Mas eu, parando para analisar nos dias atuais, botando mais ou menos como seria hoje, eu vejo que aquele menino não estava sozinho, né? Ele devia estar com os pais, com os irmãos, e acredito que aquele pão e aquele peixe eram para a família se alimentar. Só que como Jesus deixava as crianças mais perto dele, ele gostava das crianças perto dele, e as pessoas botavam até mesmo para ter mais proteção, porque era muita gente, né? E acredito que as crianças aquela criança acabou ficando com aquele pão ali da família e ficou cuidando, porque naquele tempo as crianças tinham tarefa, né? Hoje em dia já não pode mais ser assim, né? E o que acontece? Eu fico imaginando na minha mente como será que foi a mente daquela mãe, daquele pai ali, dos irmãos, vendo a criança ir oferecer o único que eles tinham para comer. Na minha mente, eu acredito que a mãe deve ter ficado pensando, meu Deus do céu, o que esse guri vai fazer? Não dá bola para ele, volta com o meu pão. Só que a humildade, a inocência daquela criança moveu o coração de Deus através de Cristo.
E Cristo, então, assim, em cima daquela inocência daquela criança, ele fez um dos maiores milagres deles, né? Dele, que foi, que a Bíblia cita, acho que eram mais de 5.000 pessoas, e de 4 pães e 2 peixes conseguir alimentar mais de 5.000 pessoas. Eu acredito que todos estavam ali devem ter ficado impressionados, né? E visto que realmente ali não era mais um homem comum, não era mais um homem normal. E aí comecei a ver, a analisar que tudo que Jesus Cristo fez, nada é normal para os nossos olhos. Quem daria vida pelo bem da humanidade nos dias de hoje? Acredito que muito poucos mesmo. Não descarta a possibilidade de haver alguém, mas se existe, olha, eu ainda não conheço. E dali então a gente começa a ver esses milagres todos de cura do cego, cura do coxo, o mudo volta a falar, ressuscita uma menina, ressuscita o próprio Lázaro. E mesmo assim não era suficiente para eles. Não era suficiente para eles porque simplesmente Jesus Cristo não veio adornado de ouro e prata, sendo que eles não conseguiam ver a realidade, que a verdadeira riqueza não está no que a gente possui, mas está no que a gente tem dentro do nosso coração, né? E eles ali não tiveram o discernimento e a sabedoria de ver que ele era o enviado, ele era o ungido, ele era o Messias, porque era um povo que já estava muito distante de Deus. Era um povo que, com o tempo, como até nos dias atuais, existiu muito falso profeta, existia muita pessoa que usava o nome de Deus para benefício próprio, né? E hoje em dia a gente vê isso atualmente. Cristo nos alertou que muitos falarão em meu nome, mas eu não estarei ali. E eu peço a Deus que eu não seja esse, porque eu quero falar de Deus e eu quero que Ele esteja em mim. Eu quero falar de Cristo e quero que Ele esteja em mim. Cada dia eu aprendo mais e creio que Deus vai me capacitar cada dia mais para mim conseguir viver uma vida em santidade, da santidade de Deus, né? E o que eu paro para pensar é nas profecias que já muito se ouvia dizer, Daniel, Zacarias, Isaías, muitos se ouviu falar já na anunciação do Messias que viria, né? Só que eles acham muitos ainda acham, que Jesus Cristo só foi um homem comum, um homem bom, que fez o bem ao próximo, mas eles não conseguem enxergar que ele não foi um homem normal, porque não é bem assim, não. Para muitos homens, claro, muitos homens normais ficaram gravados nas histórias, né? Como Einstein, como vários, né? Pablo Picasso, de várias pessoas, cada um com o seu dom, né? Mas nenhuma pessoa na história que é conhecida até hoje, nenhuma pessoa se iguala a Jesus Cristo, nem mesmo pelos seus feitos e nem mesmo pelos seus ensinamentos, né? Que muito depois se proclamou o bem, mas através do bem que é o próprio Deus, o bem que Deus mesmo pôs em Jesus Cristo para nos ensinar e para que nós, aprendendo, podemos ensinar outras pessoas, no caso, né? Não foi um homem normal, com certeza não, porque eu costumo dizer que ele foi um homem que dividiu o antes e o depois. A nossa história hoje é contada através de A, C e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Será que um homem normal conseguiria fazer tal feito, de o tempo ser referido a antes e depois? Eu acredito que não. Então eu hoje em dia
eu vejo cada dia mais a presença de Deus nos mínimos detalhes, nas pequenas coisas, e vejo a palavra de Deus aos seus antigos profetas se cumprindo nos dias atuais. Gostaria de pedir a todos que se quiserem ter algum assunto específico, ter alguma pergunta, alguma dúvida que eu puder responder, baseado no nome de Deus, baseado na palavra de Deus, eu agradeceria se deixassem nos comentários qualquer questão, qualquer pergunta, que posso fazer um vídeo aqui comentando a respeito sobre essa pergunta. Então, hoje é isso daí, pessoal. Eu tô cada dia um pouco ficando mais acostumado com a câmera. Ainda não tenho muito jeito, mas creio que vou melhorar. E fica aqui o meu pensamento a respeito se Jesus Cristo era o Messias ou não. E na minha percepção, eu creio sim que Jesus Cristo é o Messias. Eu creio que ele é o ungido, é o enviado de Deus para nós. E creio por esses fatos que eu falei, e por muitos outros, por muito mais, infinitamente mais, mas às vezes não vem à mente da gente o que às vezes a gente tem em pensamentos, né? Então, no momento agora, é o que eu tenho a dizer para vocês, e gostaria de desejar a todos vocês um bom dia, que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus abençoe a família de cada um. E amanhã tem mais vídeo aí, e se Deus quiser, para a honra e glória dele. Muito obrigado a todos, tudo de bom, Deus abençoe a cada um.